Atualizações importantes sobre Alan, o volante que pertence ao Atlético interessa ao Palmeiras. Quero te contar também sobre Rogério Ceni. Um grupo de jogadores do São Paulo não quer mais trabalhar com o treinador. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz esses dois temas e fala também sobre uma reunião marcada no Corinthians por Luan. Preciso te atualizar sobre o Vasco da Gama, de olho em dois jogadores, um do Atlético Mineiro e outro do Atlético Paranaense. Já Ademir tem ofertas de fora e também do país. As últimas do mercado, bastidores, finanças, processo do Tite contra o craque Neto e muito mais. A partir de agora, não sem antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado, são mais de 500%. E nessa quinta-feira à noite tem bastante coisa legal para você se divertir. Copa do Brasil com 3 partidas, CSA e Brusque, Grêmio e Ferroviário, Vasco e ABC. Vitória do Grêmio paga 1,16, vitória do Vasco pagando 1,29, uma dupla pode ser algo interessante. Já na Libertadores da América, 2 partidas, Cerro Porteño e Fortaleza. Tô morrendo de vontade de apostar no Fortaleza com uma cotação a 2,76. Tem também Sporting Cristal e Huracan. Para participar na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro, preenche as informações e não esquece de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Eliminado da Liga Europa, o time venceu por 1-0 o Sevilha na tarde dessa quinta-feira, mas como havia perdido a partida de ida por 2-0 na Espanha, acabou eliminado. O JJ, que tá louco para se mandar da Turquia, ganhou mais um motivo para não ficar. Bora falar sobre o Santos. O Peixe quer que o Cruzeiro pague pelo menos 80% dos salários do zagueiro Luiz Felipe para que exista um negócio por empréstimo até o fim da temporada. Primeira oferta do Cruzeiro havia sido de empréstimo gratuito e os salários divididos meio a meio. Bora contar também que o Flamengo ofereceu R$1 milhão por mês de salário ao volante Uribe, que está na reta final do seu contrato com o Porto. A oferta do rubro-negro é maior do que a renovação de contrato oferecida pelo Porto. Além dessa bolada salarial, Uribe ainda teria direito a R$16 milhões divididos em luvas ao longo de todo o tempo do contrato, vínculo de 3 temporadas. A resposta do Uribe deve ser concedida em breve. Para fechar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense conseguiu, nessa quinta-feira, efeito suspensivo para 4 atletas que estavam suspensos por causa daquela confusão generalizada contra o Curitiba. Thiago Heleno, Pedro Henrique, Pedrinho e Christian estão, na teoria, pelo menos momentaneamente, liberados para enfrentar o Maringá sábado em jogo da semifinal do Campeonato Paranaense. Bora falar sobre o Vasco da Gama com 2 novos alvos. O atacante Sacha, do Vasco da Gama, do Atlético Mineiro, e o meio-atacante Canóbio, do Atlético Paranaense. Quero começar falando sobre o Sacha. Atacante de 31 anos de idade, tem sido pouco utilizado pelo Eduardo Cudê no Galo. São só 5 partidas na atual temporada. Tem contrato até julho de 2024. A única certeza que dá para cravar até agora é que o Atlético Mineiro não emprestará o Sacha. Se o Vasco quiser levar essa história adiante, vai precisar comprar o jogador. O Vasco procura um substituto, um reserva para o Pedro Raul, ou alguém que possa dividir a função do 9 com o centroavante que tem sido o artilheiro do time. A respeito do Canóbio. Canóbio é aquele meio atacante uruguaio, segunda maior contratação da história do Atlético Paranaense. Ele custou $3.200.000 ou R$17 milhões, operação feita junto ao Peñarol. Canóbio, que teve uma temporada passada bastante interessante e segue jogando bem. Só o Vitor Roque custou mais ao Atlético Paranaense do que o Canóbio. Negócio dos mais complexos, para não dizer impossíveis. Vocês vão lembrar que no começo do ano o Vasco tentou a contratação do Terans, outro jogador titular absoluto, e não houve acordo. Hoje em dia, tirar jogador do Atlético Paranaense é a missão das mais complicadas, especialmente se o jogador em questão é titular, casos tanto do Canóbio quanto do Terans. Bora falar sobre o Corinthians, que prepara uma reunião com o Luan. Desde a semana passada está pipocando a história de que o Luan tenta convencer os dirigentes do Corinthians a voltar a ser utilizado. Desde a reapresentação do elenco, em janeiro, o Luan treina em horários separados. O Corinthians não contava com o atleta. O Luan tem dado sinais de que se tornou um cara mais profissional, mais sério, tem chegado no horário, se dedicado, pesado direitinho, e agora ele acha que pode ter oportunidade. Como o Corinthians tem encontrado enormes dificuldades em fechar com um meio atacante para substituir o Renato Augusto nos momentos de maior dificuldade, surgiu internamente essa possibilidade. Se o Corinthians perceber no Luan e nos seus representantes uma disposição de fato real de melhoria,
Talvez ele ganhe essa chance. Esse atleta que ganha R$800 mil por mês tem contrato até dezembro e até agora não recebeu qualquer oferta. Um dos piores negócios já feitos na história do Corinthians, cerca de R$70 milhões investidos entre os direitos econômicos, 29 milhões destinados ao Grêmio e R$40 milhões com pagamentos de salários. Só para fechar, sobre o Luan, Gaviões da Fiel havia emitido no início dessa semana uma nota pedindo a saída do Roberto de Andrade e exigindo que o Luan não fosse reintegrado. Duílio parece querer comprar briga com a principal uniformizada alvinegra. A saideira do Corinthians, Christian Barleta, foi aprovado nos exames e é mais novo jogador do Corinthians, deve passar a treinar com o elenco já a partir dessa sexta-feira. Bora falar agora sobre Tite, ex-treinador da seleção brasileira, que resolveu apresentar uma queixa-crime contra o apresentador de TV, o Neto. É que no dia 9 de dezembro do ano passado, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o Neto foi ao seu programa e falou as seguintes palavras: filho de uma P3 pontinhos, desgraçado, sem vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo. Os advogados do Tite levaram essa questão à justiça e estão cobrando uma injúria. Estão acusando o Neto de ter caluniado ou feito um crime de injúria contra o ex-treinador da seleção brasileira. O fato de ele estar falando em TV aberta, com reprodução no YouTube, com mais de 2,5 milhões de visualizações naquele programa, isso tudo pode tornar a indenização ainda mais cara. Existe uma possibilidade de prisão ou de pagamento de fiança, no caso uma multa. Isso ainda vai ser decidido pela justiça. Prometo acompanhar essa história e trazer novidades para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo. O assunto é sério e importante. Contei para vocês sobre a briga do Marcos Paulo com o Rogério Ceni. O Marcos Paulo, jogador reserva do São Paulo, tem sido muito pouco aproveitado. Ele fez uma postagem parecia direcionada ao Rogério Ceni, dando uma cutucada no Rogério. Depois ainda curtiu algumas críticas que torcedores faziam ao Rogério Ceni. Rolou uma reunião entre os atletas e o técnico Rogério Ceni. E o Rogério acabou com o Marcos Paulo. Não houve agressão física, mas uma pessoa que participou da reunião me contou que as palavras usadas pelo Rogério Ceni foram extremamente ofensivas, de humilhação total, a ponto de outros jogadores do elenco terem ficado extremamente revoltados com a situação, porque se colocaram no lugar do Marcos Paulo, imaginando que agora é com ele, num futuro não tão distante, poderia ser com qualquer outro jogador. O clima ficou tão pesado que o pessoal tentou interceder a favor do Marcos Paulo e o Rogério Ceni levantou ainda mais a voz. Alguns dos líderes do elenco levaram o caso ao presidente, o Júlio Casares, entendendo que não havia nenhuma motivação para que o Rogério agisse daquele jeito e entendendo que o Rogério passou completamente dos limites. Tenho contado para vocês desde o ano passado que a relação do Rogério com todo mundo no CT da Barra Funda é péssima. E quando eu falo em todo mundo, eu estou colocando jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, enfim. O clima não era bom. O presidente Júlio Casares optou por permanecer com o Rogério, promovendo uma enorme limpa. 12 atletas foram negociados, quase todos não tinham boa relação com o Rogério. Outros foram contratados, mas mesmo entre esses outros contratados já tem bastante gente insatisfeita. Se você gosta do Rogério Ceni, a boa notícia é que o treinador permanecerá, apesar desse pedido feito por um grupo de atletas ao presidente para que tomasse uma punição, para que tomasse uma medida drástica contra o Rogério Ceni. O Marcos Paulo também não será dispensado ou afastado do elenco. O clima é muito, mas muito ruim. O São Paulo precisa tomar medidas drásticas. Ou então vai continuar com o Rogério à frente do elenco e vai sofrer dentro do Campeonato Brasileiro, correndo inclusive o risco de rebaixamento. Tô curioso para saber a sua opinião, use o espaço para comentário e diga o que você pensa sobre tudo isso. Combinado? Bora falar agora sobre Atlético Mineiro, Palmeiras e Alan. O volante de 25 anos de idade que tá louco para se mudar pro Verdão. Contei para vocês que nessa quinta-feira ocorreria uma reunião. O Atlético decidiu não fazer a reunião com o Palmeiras, descartou a proposta de 11 milhões de euros e está tentando convencer o Alan a renovar seu contrato. O vínculo só se encerra na metade do ano que vem. Não, para ser mais preciso. O vínculo só se encerra em dezembro de 2025 e a ideia do Galo é estender esse contrato além desse dezembro de 2025, dando um belo reajuste salarial. Hoje o Alan ganha na casa dos 450 mil reais por mês. Muito abaixo daquilo que o Palmeiras oferece, mas certamente maior a proposta feita pelo Galo. O Galo quer chegar a mais ou menos 600 mil reais. O Palmeiras já ultrapassou os 800 mil por mês para contar com Alan entre salários, direitos de imagem e luvas. Juliano Bertolucci e Alan seguem decididos ou inclinados a aceitar uma proposta do Palmeiras, mas se não houver o sim do Atlético, não há acordo. O Atlético decidiu segurar as pontas. Conversei com um dirigente do Galo antes de gravar esse vídeo. Essa pessoa me disse o seguinte, abre aspas: estamos conversando para estender o contrato do Alan. O Palmeiras tem que ser criativo e buscar outros nomes no mercado. Fecha aspas.
E você, torcedor do Palmeiras, está preparado para mais um provável insucesso em negociação que faz, hein? Quero falar agora sobre Ademir, outro jogador do Atlético Mineiro que interessa a vários clubes. São Paulo e Atlético Paranaense eram os maiores interessados no início da temporada, não houve acordo. Só que, diante da pouca utilização do Ademir, o Galo já começa a cogitar negociá-lo diante das várias novas investidas. Santos, Internacional, Botafogo, Vasco e Los Angeles Galaxy. O time americano sondou o jogador sobre a possibilidade de pagamento de 2,5 milhões de dólares para levá-lo. Vale a lembrança de que o Ademir havia sido contratado no fim do ano de 2021 sem qualquer custo. Ele tinha seu vínculo encerrado com o América e chegou de graça ao Galo. Ou seja, se o vendesse agora, teria todo esse retorno financeiro para o próprio Atlético Mineiro. O Ademir está insatisfeito com o seu atual momento no Galo. Dos 4 jogos que o Atlético disputou na Libertadores, ele só participou de 1. Dos outros 3, não saiu do banco de reservas e alguém claramente fora dos planos do Eduardo Cudê. Os dirigentes do Galo alegam que é importante ter um elenco grande, um elenco completo, até porque serão várias as disputas ao longo da temporada, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, mas o Ademir tem batido na tecla de que precisa buscar novos ares. A última sobre o Galo: o Atlético quitou nas últimas horas salários 13º e imagens atrasadas com o seu elenco. Isso também tem a ver com a classificação, a passagem do time para a fase de grupos da Libertadores da América. 3 milhões de dólares cairão nos cofres do Galo, vindos da Conmebol muito em breve. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta a partir das 19 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!